Ozila chega toda afobado, perguntando qual o nome dela. Em seguida diz, uou, que isso? E ela pergunta quem é ele. Ele fala que só está tentando conversar com ela, mas ela diz que não conversa com estranhos. Ele pergunta se ela não conversa e tenta se apresentar. E em seguida diz que eles podem ser amigos. E ela diz que tudo bem. Ele fala que ela é muito bonita e pergunta qual o nome dela. E ela fala que não está gostando da forma que ele está se aproximando. Ele fala que ela não precisa se preocupar, que ele não vai sequestrá-la. E ela fala que não sabe por que ele está abordando ela. E ele pergunta como assim ela não sabe e diz que ela é muito bonita. Ela pede para ele dar uma olhada para ele e ele pergunta se ela não gostou. Ela fala que não gostou e em seguida diz que ela é mais alta do que ele. E ele fala que se ela quiser, ele pode subir num banco. E em seguida ele diz que ele gosta de desafios. Ele pergunta se ele não pode saber o nome dela e em seguida diz, caramba, você é muito bonita. E ela diz que precisa ir para a academia agora. Ele pergunta se ela está indo para a academia e ela diz que sim. E em seguida diz que ela não tem tempo para isso. Ela fala que ela tem namorado e ele fala, você tem um namorado? E ela diz que ele é alto e também bonito. E ele fala, caramba, ele é alto e você tá dizendo que eu sou baixo. E em seguida ele diz que para ele tudo bem. Ela pergunta se esse carro é dele e ele fala que sim e pede para ela esperar. E em seguida ele diz que ele tem ali um ursinho de pelúcia. E ela fala que na verdade ela terminou com o namorado dela e que agora é o ex dela. E ele pergunta seu ex e ela diz que sim. Ele pergunta se ela não tem namorado e ela fala que ela tinha. E ele pergunta como eles terminaram há 5 segundos atrás. E em seguida fala que isso não faz nenhum sentido para ele. Ele pergunta como isso pode fazer sentido e ela fala que vai explicar para ele. E em seguida diz que isso se eles saírem para fazer alguma coisa. E ele pergunta sair e ela fala um encontro. Ele fala encontro? Ele pergunta como assim e ela pergunta se ele quer sair. Ele pergunta se ela quer vir para o outro lado e pede para ela dar a volta. E ela diz que tudo bem. E em seguida ele fala que se ela quiser dar uma olhada, ela pode ver. Ele pergunta, você terminou com seu namorado? E ela diz que sim. Ele fala que ela acabou de dizer que ela estava namorando. E fala que isso não faz nenhum sentido. E ela diz, bem, mudei de ideia. Ele fala que isso é interessante e diz, caramba, você é muito bonita. Ele fala que ela fica muito bem, que ele precisa tirar uma foto. Ele fala que ela é muito bonita e ela pede para ele tirar a foto. Ela diz que vai ficar na parte da frente do carro. Ele fala que ela fica muito bem e em seguida pergunta se ela conhece aquela rua. E em seguida pergunta se ela gosta de comer ali. Ele pergunta o que ela gosta de comer, se é bife, sushi, e ela diz que ela gosta de bife. Ele pergunta se ela conhece um lugar ali à esquerda e fala que ali na frente tem uma churrascaria muito boa. Ele fala que uma interesseira bonita como ela já deve ter ido lá com alguém. E fala que com certeza com ele ela não vai. Ele fala que vai nessa e que ela pode seguir o caminho dela. E ela diz, meu Deus. E dessa mesma forma exagerada, ele se aproxima dessa loira e fala que gostou das tatuagens dela. E ela pede para ele ficar bem longe dela. Ele fala que ela não precisa se espantar e diz que comprou um anel para eles se casarem. E ela pergunta do que ele está falando. Ele pergunta por que ela está se afastando dele e ela fala que ele é estranho. Ele fala que só se aproximou porque ela é muito bonita e pergunta qual o nome dela. Ela fala que para começar ele é muito baixo e fala que não gostou dele. Ele pergunta se ela não gostou dele e ela fala que não. Ele fala que gostou dela e que gostaria de levá-la para lanchar, mas ela diz que não e agradece. Ele pergunta por que não e ela fala porque ele se aproximou dela de uma maneira muito estranha. E ele pergunta como ela gosta de ser abordada. E ela pede para ele ir e fala que ela está esperando uma pessoa. Ele pergunta quem ela está esperando e ela fala que só está esperando. Ele pergunta quem, ela fala que não sabe e diz que só está ali esperando. Ele fala que tudo bem, ela fala que não vai contar pra ele. Ele fala que ele também está esperando alguém, ela fala que não está vendo ninguém ali. E ele fala que também não está. Ele fala que está esperando ela sair da frente da porta do carro dele. Ela fala que esse carro não é dele, ele fala que é dele e pergunta se ela pode se afastar. Ele fala que não pode colocar a mão na maçaneta já que ela está sentada aí. E em seguida pergunta se ela pode se afastar um pouco. E ela diz que não acredita nele. Ele fala que ela não
não precisa acreditar e diz que tudo bem. E em seguida deseja um ótimo dia para ela. E em seguida pede desculpas por incomodá-la. Ela pergunta se o carro é dele e ele pede desculpas por incomodá-la. E ela pede para ele esperar. E ele pergunta esperar? Ela pede para ele esperar e sair do carro. E ele pergunta por que ele vai sair do carro dele. E em seguida pergunta se ela é uma policial e se ele está preso. Ela pergunta se ele é o dono desse carro e ele pergunta se ele está preso. Ela fala que não está mentindo, ele fala que também não. E em seguida fala que o carro é dele. Ela pede para ele sair e ele pergunta por que ela está pedindo isso. Ela pergunta se ela pode ir com ele para eles conversarem, mas ele fala que ela nem sabe para onde ele vai e ela fala que não importa. Ele fala que já saiu e pergunta o que ela quer. Ela fala que eles poderiam ir ao shopping para conversar. E ele fala ir ao shopping e em seguida pergunta o que ela quer. Ela fala que gostaria de fazer compras e ele fala que não vai levá-la para fazer compras. Ele fala que saiu do carro porque ela pediu. E em seguida pergunta o que ela quer. Ela fala que gostaria de sair com ele para fazer compras para eles se conhecerem. Ele fala que ele acha que ele tem algum dinheiro ali. Ele fala que na verdade é a pulseira de diamantes dele. Ela pergunta se é de verdade, ele fala que é e pergunta se ela quer experimentar. E ela diz que sim. Mas em seguida ele fala que ela disse que ele é muito baixo. E ela diz que ele não é tão baixo assim. Ele pergunta se ela está vendo aquela loja ali e fala que ali tem umas roupas muito boas para interesseiras. E pergunta por que ela está olhando assim para ele. Ela fala que acha que não, ele pergunta acha que não o quê? Ela fala que não vai embora e ele fala que vai ligar para a polícia. O Landon começa dizendo que ele não vai mentir e fala que ela é muito bonita. Ele fala que vai se aproximar e vamos ver o que ela vai dizer. Ele pergunta como ela vai, mas ela não responde. E mais uma vez ele tenta iniciar uma conversa, mas ela continua sem responder. Ele fala que o nome dele é Landon e ela pergunta se ele está falando com ela. Ele fala que é claro que é melhor ela parar do que ele ficar seguindo porque isso parece estranho. E ela diz que é verdade. Ele pergunta como ela vai e ela fala que está ocupada. Ele pergunta o que ela disse e ela fala que está ocupada e que não está conseguindo chegar no carro dela. Ele fala que não queria chegar dessa maneira, mas que ele achou muito bonita, por isso achou que deveria falar com ela. E já ela diz que aposta que sim. Ele fala que talvez eles devessem se conhecer, mas ela diz que não está interessada. E ele pergunta o que ela quer dizer com está legal. Ela fala que está legal e que ela tem coisas para fazer. Ele fala que não está a fim de segurá-la ali, mas que ele gostaria de poder conhecê-la. Ela fala que já está atrasada para fazer compras e pergunta se ele quer levá-la para fazer compras. E ele diz que não, fala que não vai fazer isso. E ela pergunta então por que ele está segurando ali. Ela fala que não pode ficar perdendo tempo ali e ele fala que tudo bem, que ela pode ir. E em seguida deseja um ótimo dia para ela. E ela diz que tudo bem. Ele fala que ele não sabe por que ela está parada ali. E quando ela bate na janela dele, ele pergunta o que aconteceu. E ela começa a gaguejar e pergunta por que ele não disse que esse carro era dele. E ele pergunta por que ele precisaria dizer. E ela fala porque talvez ele possa levá-la para fazer compras. Ele fala que não vai levá-la para fazer compras independente se ela vai ou não. Ele fala que está confuso porque ela está ali na frente dele. E fala que ela parecia estar com pressa. Ela fala que ainda tem tempo e pergunta se ela pode entrar. E ele fala que tudo bem e diz que ela pode entrar. E como ela fica ali sem entender, ele fala que ela pode entrar. E ela diz que tudo bem. O Nair diz que da onde ele está não dá pra ver muito bem o rosto dela, mas que ele vai tentar se aproximar. Ele pergunta como ela vai, fala que o nome dele é Nair e pergunta qual o nome dela. E ela responde, hã? Ele tenta se apresentar, mas só pela cara dela já dá pra ver que não estava dando muito certo. Ele pergunta por que uma garota tão bonita quanto ela está ali andando sozinha e ela agradece. Ele pergunta se ela tem um namorado e ela diz que não. Ele pergunta quanto tempo ela está solteira se ela não se importar em dizer e ela diz que há 2 anos. Ele fala que entendeu e pergunta da
da onde ela é, e ela diz que é de Dallas. Ele pergunta há quanto tempo ela está ali em Houston e ela diz que desde agosto. Ele fala que acabou de se mudar para ali e diz que ele veio de Ohio. Ele fala que é de Cincinnati e ela diz que é legal. Ele pergunta se ela tem Instagram, ela diz que tem, mas que não divulga o Instagram dela. Ele pergunta por que não e ela diz porque para ela isso não faz sentido. Ele pergunta então por que ela tem Instagram e por que para ela isso não faz sentido. E como ela fala que não usa o Instagram para isso, ele pede o número dela. E como ela também diz que não divulga o número dela, ele pergunta como ele vai vê-la novamente. E já ela pergunta por que ela precisaria vê-lo novamente. Ele pergunta se ela não quer vê-lo novamente, e como ela diz que não, ele pergunta por que não. E ela diz que simplesmente não está procurando nenhum amigo agora. Ele pergunta se ela não quer fazer nenhum amigo, e como ela diz que não, então ele se despede dela. Ele fala que ela até topou conversar com ele, mas que no final começou a pegar pesado. E em seguida diz que garota má. Ela pergunta se é isso que ele dirige, e ele diz que sim e entra no carro. Ele fala que isso porque ela não queria falar com ele e diz que isso é engraçado. Ele fala que nós vamos ver o que ela tem para dizer agora. Ele pergunta e aí, e ela diz que ele queria ser amigo dela. E ele diz que sim e pergunta e aí. Ela fala que eles podem ser amigos e ele fala amigos. Ela diz que sim e ele pergunta por que só agora. E ela pergunta por que não. Ele fala que ela acabou de dizer que não queria ter amigo. Ela fala que é verdade, mas que ela pode mudar de ideia. Ele fala que então ela mudou de ideia e que agora quer ser amiga dele. Ela pergunta como assim, ele fala que não vê sinceridade nela. Ele pergunta se ela quer ser amiga dele depois de ver o carro dele. Ele fala que de lá pra cá nada mudou a não ser o carro dele. E fala que sinceramente ele não gostou disso. Ela fala que ela não sabe o que ele quer que ela diga, mas que quer ser amiga dele. Ele fala que já entendeu, mas que ele que não quer ser amigo dela. Ela pergunta por que não, ele fala porque ele não acredita que ela esteja sendo sincera. Ele fala que tentou pegar o Instagram dela, o número e tudo isso foi inútil. Ele pergunta se não foi isso, e ela diz que sim. Ele fala que então ela pode ter um ótimo dia. Ele fala sério, agora quer ser minha amiga. E em seguida diz, caramba, ela voltou. Ele pergunta o que aconteceu e ela diz que eles podem ser amigos. Ela fala que está sendo sincera e que tudo começa com uma amizade, mas ele diz que não está acreditando nela. Ele pergunta por que ela não quis ser amiga dele no começo e ela diz porque ela não conhecia. E ele fala que ela ainda não conhece. Ela fala que sabe disso, mas que eles podem se conhecer. E ele pergunta por que só agora. Ela pergunta por que não e fala que ele dirige um ótimo carro. Ela fala que ela sente que eles podem ter um jantarzinho gostoso e que assim eles vão poder se conhecer. Ele pergunta se agora que ela sabe que ele tem um ótimo carro, agora ela quer conhecê-lo. Mas ela diz que não é só por causa disso. Ele fala que é o que parece e pergunta por que agora ele deveria falar com ela. Principalmente ele sabendo que ela voltou por conta do carro e que para ele isso não faz sentido. Ele pergunta se ela entende e se ela vale a pena. Ela fala que não entendeu e ele pergunta se ela vale a pena. E ela diz que vale muito a pena. Ele pergunta se ela acha que ele deveria dar mais uma chance para ela e ela fala que ela acha. Ele pergunta por que ele faria isso e ela diz porque ela está pedindo para ser amiga dele. Ele pergunta se é por causa do carro e ela diz que não e fala que simplesmente ela mudou de ideia. Ele fala que então ela mudou de ideia e pergunta se ela mudou para ali em agosto e ela diz que sim. Ele fala que ela também disse que ela é solteira e pergunta quanto tempo e ela diz que há 2 anos. Ele fala que entendeu e diz que provavelmente ela está solteira porque ela quer e ela diz que sim. Ele pergunta o que realmente ela quer e fala que tem um lugar que ele precisa ir. Ele fala que eles podem ser amigos, que ele pode pegar o Instagram dela ou o número. Ele pede para ela anotar o número dela e quando for conveniente para ele liga. Ela pergunta o que ele vai fazer agora e diz que eles podem dar uma volta. Ele pergunta dar uma
volta pra quê e fala que ele precisa cuidar de alguns negócios. Ele fala que não quer perder o tempo dele, mas principalmente sem motivo. Ela pergunta se ele não quer perder o tempo dele e ele fala que não quer, a não ser que tenha um bom motivo. Ela fala que eles podem dar uma volta e pergunta se ela pode entrar, mas ele fala que ele não a conhece. E ela fala que é exatamente por isso que eles precisam se conhecer. Ele fala que talvez outro dia, mas que agora não. Ele fala que ainda não a conhece para sair com ela por aí. Ele fala que para conhecê-la ele precisa de privacidade, mas que isso não vai rolar agora e pergunta se ela entende. E depois que ela fala que entende, ele deseja um ótimo dia para ela.